O filme novo da Sofia Coppola, Priscila, ainda não está disponível no Brasil, pelo menos não oficialmente. Mas logo que ele chegou em alta qualidade na internet e as primeiras pessoas começaram a assistir, explodiu uma grande discussão no Twitter sobre quem era Priscila. Algumas pessoas defendendo pelo conteúdo do filme e outras descendo o cacete, dizendo que nada, você não pode defender Priscila porque o filme é uma coisa, mas ela era uma pessoa horrível, tal, enfim. Foi uma discussão bem acalorada, acabou indo para os Trend Topics do Twitter e isso atiçou muito a minha curiosidade. Ele tava na minha lista, mas eu assisti depois, só que eu acabei antecipando por causa disso, porque se ele chegou a virar um Trend Topic, eu fiquei pensando, não, alguma coisa de extraordinário esse filme tem que ter. E depois que eu terminei de ver, só reforçou aquela ideia que o povo já gosta de polarizar as coisas, já gosta de fazer uma grande discussão com pouquíssima coisa, porque esse filme, ele tem algumas coisas boas, ele tem umas coisas legais, mas boa parte dele, olha, água de chuchu tem mais sabor. Mas antes da gente entrar nesse assunto mais profundamente, se você chegou aqui de paraquedas e não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira, esse é o canal Ver ou Não Ver, e aqui é o nosso espaço para falar de filmes. Se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, considere se inscrever para não perder nenhum novo vídeo. Então, sem mais enrolação, bora para a discussão do filme. I don't know if I like it. Bom, o filme conta a história de Priscila, que foi a esposa do Elvis, desde quando ela tinha seus 14 anos, ainda era um estudante, não o conhecia, até a fase da separação. É a fase que ela pega as coisas dela e vai-se embora já com o filho, né, com a filha Lisa, que ainda estava pequenininha. E a primeira parte desse filme é bem legal, eu gostei. Quando a Priscila tá em evidência, ela ainda na escola, ela conhecendo o Elvis, aquela aura de, meu Deus, eu tô tendo contato com a estrela do rock, que é muito famoso, então tem todo aquele encantamento da jovem, que vai para casa do seu ídolo, que vai ficando cada vez mais próxima dele. Ele não tinha contato com muitos americanos, ela era uma pessoa dos Estados Unidos e isso acabou aproximando os dois. E essa primeira parte, ela dá o tom do resto do filme, que é um tom bem intimista. A gente vai tendo contato com a versão da Priscila, ou pelo menos deveria ser assim. Porque o que acontece? Depois que eles casam, eu senti que o foco ele fica um pouco dividido entre Elvis e Priscila. Claro, ele foca muito ainda na Priscila, ele foca ainda muito nas situações onde ela é a figura central, porém, tudo que passa a acontecer no filme vai acontecendo para que ele chegue num pico de como é quando eles se encontram, porque o Elvis ele viajava muito, ele fazia aquelas viagens longas, seja para gravação de filmes, seja para turnês. Então, a partir desse ponto, há uma construção de um loop que fica se repetindo e se repetindo várias vezes durante o filme. E que loop é esse? Um loop de espera e assédio. Na verdade, esse loop ele acontece um pouco antes deles se casarem, né? É logo quando ela se muda para casa do Elvis Presley, a Graceland lá em Memphis. E aí, como é que se constrói? Ela tá lá, vai fazendo as coisas dela, vai estudando primeiro para se formar, enquanto ele tá em viagem. E aí, nessa espera, ela pega um jornal ou ela pega uma revista que vê alguma fofoca de envolvimento do Elvis com alguma outra moça. Há muito essa questão do envolvimento dele com a filha do Sinatra. Mas aí, ele volta, eles se encontram, ele leva ela pra passear, faz uns mimos e mostra um lado dele meio tóxico. Aí depois ele vai embora de novo, deixa ela sozinha no ócio, ela vê mais alguma fofoca, depois que ele volta mais tóxico e ele volta mais manipulador do que antes. E apesar dessas situações irem se acumulando nesse nível de toxicidade do Elvis, ainda assim é a mesma estrutura. Espera e assédio, espera e assédio. E a todo momento eu fiquei esperando aquela cena em que a Priscila ela ia explodir, ou então que ela ia ter uma parte dela que mostrasse o sofrimento dela, ou pelo menos que mostrasse algo mais reativo, algo que evidenciasse a atuação da Kylie Spanner. E não me entenda mal, tá? A atuação dela tá boa, o filme retrata sim a tristeza, a melancolia da personagem, só que ele faz isso de uma forma muito blasé, ele faz isso de uma forma sutil demais. E não é que eu quisesse aquela coisa de não, interpretação boa, é interpretação que a pessoa grita ou que chora, se descabela pra mostrar que realmente tá sofrendo. Não é isso, tá? O que eu quero dizer aqui é que a todo momento eu ficava me pensando, tá, mas o que a Priscila Presley, ela pensava durante esse tempo que ela tava sozinha? O que ela queria, além, obviamente, de ter a atenção do marido, de ser desejada pelo marido? Quais eram os anseios dessa mulher? O que ela almejava pra vida dela, além de ficar esperando o Elvis nas viagens intermináveis dele? Então, quando o filme coloca ela nesse lugar de espera e
subjugação do marido, na minha visão, ao invés de você mostrar o lado da Priscila nesse casamento tóxico, você acaba reduzindo ela a uma pessoa completamente vazia, completamente oca. E ok, eu compreendo que uma menina de 14 anos que começou a se envolver com um homem muito mais velho do que ela e que foi retirada de casa muito cedo, acabe tendo sim um comportamento de subjugação muito forte, um comportamento muitas vezes passivo. Pô, foi ele que me tirou de casa muito nova, foi ele que me deu tudo que eu tenho hoje. Mas será que não podia ter uma abordagem que mostrasse um pouco mais do íntimo da Priscila, um pouco mais do que ela pensava, do que ela almejava, do que ela queria para a vida dela, por mais que fosse uma questão que a Sofia talvez tivesse que florear, mas mesmo assim, ela poderia dar uma dramaticidade muito maior à representação da Priscila do que ela deu nesse filme. E grande parte disso vem também na questão da montagem desse filme, porque o que é que acontece? Ele não chega a desenvolver as situações de conflito. O Elvis, ele é grosso, ele faz uma coisa abominável, e aí logo depois ele pede desculpa, ele diz que não era bem assim, mostra a Priscila ou em choque, ou então muito triste, e o filme corta e já vai para o futuro. Alguns dias no futuro, ele indo embora, ou eles fazendo alguma outra coisa, e o filme ele fica nesse loop. E em toda oportunidade que ele tem para mostrar o lado da Sofia reagindo imediatamente ao que o Elvis faz, ou pelo menos algumas horas depois, o filme simplesmente não mostra. Ele escolhe tirar essa parte do filme e dar um avanço para deixar com a gente aquela sensação de acúmulo. Olha, ele tá sendo grosso agora, e ele vai ser grosso depois, e daqui a 10 minutos vai ser grosso de novo. Só que ao invés de acumular essa grosseria na nossa cabeça através das reações da Priscila, o filme simplesmente acaba deixando a personagem oca. Porque em todos os momentos onde esses conflitos vêm à tona, eu acho que só em uma ou duas cenas a Priscila, ela reage. O filme mostra a Priscila reagindo, falando alguma coisa, mas mesmo assim, são explosões muito curtas e que eu tenho certeza, eu não li o livro da Priscilla Presley, né, que ela escreveu e que serviu de base para esse filme, mas com certeza ele traz muitos, mas muitos detalhes do que ela pensava, de como ela agiu, o que ela fazia, por mais que em muitas situações ela tivesse se sentido impotente, mas o livro com certeza traz muito do íntimo dos pensamentos da Priscila, e eu não senti nada disso nesse filme aqui. Apesar disso, né, o filme traz dois pontos muito bons. O primeiro é a atuação. Como eu disse, a Kelly Spanner, ela tá muito boa, apesar dela trabalhar com pouco aqui do roteiro, engessar muito o desenvolvimento da personagem dela, dá pra você sentir o pesar dela no olhar, a melancolia, a tristeza que vai se acumulando ao longo dos anos, e até mesmo a sensação de libertação que ela vai tendo mais pro final do filme. E o Jacob Elord também, como Elvis, tá muito bom. Ele passa toda aquela insegurança, de maturidade que sempre precisa que todo mundo que tá ao redor dele fique levantando a bola, dizendo que ele é o maioral, dizendo que ele é o bonzão, e qualquer pessoa que fale o contrário, ele já dá um piti, parecendo criança mimada. É uma construção de personagem que poderia ter ficado muito brega, muito piegas, ele poderia ter descambado para aqueles ataques psicóticos de uma maneira muito vazia, mas graças ao trabalho do Jacob Elord, isso fica muito bem dosado aqui, principalmente quando ele tá contracenando com a Kelly. E o segundo ponto que eu gostei muito foi a questão da maquiagem. Ela não é nada de extravagante, não é nada de outro mundo, mas ela deixa a passagem de tempo da menina de 14 anos para a mãe amargurada bem verossímil. Você vê a personagem diante de você envelhecendo, e isso é maquiagem, e maquiagem muito bem feita. E para resumir, é um filme ok, é um filme legal, mas infelizmente não é nada demais, e ele conseguiu manter esse nível ainda por causa das atuações, porque se fosse só pela montagem, só pela edição, que não deixa os conflitos se desenvolverem e não deixa as consequências crescerem de maneira satisfatória, ou então pelo roteiro cíclico, que se preocupa muito mais em mostrar o conflito do que em dar profundidade à personagem principal, que era o que eu esperava. Afinal de contas, o nome do filme é Priscila, o filme seria bem qualquer coisa. O que sinceramente eu acho triste, porque dos filmes que eu já assisti da Sofia Coppola, eu gosto de como ela trata as mulheres, eu gosto do jeito que ela aborda as personagens dela em tela. São sempre mulheres que têm personalidades muito marcantes, que ficam com você durante um tempo depois que você termina de assistir o filme. Mas infelizmente, aqui esse não foi o caso. Mas agora me conta, você já assistiu esse filme? Você gostou desse filme? Diz aí embaixo o que foi que você achou. E caso você tenha curtido esse vídeo, deixa seu like para ajudar no meu trabalho, ajudar na divulgação, ou seu dislike também, caso você tenha discordado. Seja qual for a sua reação, vamos trocar uma ideia, porque essa é a parte mais legal de se ter um canal no YouTube para falar de filmes. No mais, eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!